Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 5, o versículo 37. Está escrito assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Aqui estamos diante de um momento em que Jesus revelou diante dos seus discípulos e das pessoas que estavam à sua volta que ele estava ali em cumprimento à vontade de Deus e que Deus era aquele quem dava testemunho de seu Filho Jesus Cristo. Deus, por amor, ao amar o mundo, ele entregou o seu Filho para que viesse realizar a obra da redenção com o sacrifício da sua vida. Isto tudo foi prova do amor de Deus. Mas em Jesus vindo a esta terra e realizando o seu ministério, em nenhum momento sequer lhe faltou a presença de Deus e, em várias oportunidades, o próprio Deus manifestando-se e testemunhando a respeito de seu Filho Jesus Cristo. Com base nesse texto, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, nós vamos discorrer dentro de alguns textos da Escritura, aonde algumas pessoas também testificaram a respeito de Jesus. E o testemunho que elas deram a respeito de Jesus é útil para que nós saibamos como as pessoas viam a Jesus e daí então entender e procurar declarar de que maneira nós olhamos e entendemos a Jesus. Qual é o testemunho que nós podemos dar a respeito de Jesus? Começando aqui pelo próprio Deus, o Pai, o que enviou, aquele que por amor demonstrou o seu amor pela humanidade ao dar o seu Filho, mas não o desprezou, não o abandonou, esteve sempre com ele e mais ainda, testemunhando diante das pessoas que este era um Filho amado. Quando olhamos a declaração em Mateus, no capítulo 3, e o versículo 17, aquela ocasião em que Jesus submeteu-se ao batismo lá no Jordão por João Batista, nós encontramos ali Deus o Pai dando testemunho do seu Filho Jesus Cristo. Versículo 16, 17 diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, observamos aqui o próprio Deus dando testemunho a respeito do Senhor Jesus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem está o meu prazer, a minha vontade. Então, quando nós encontramos isso e entendemos que o próprio Deus deu testemunho a respeito de seu Filho, e isto as pessoas ouviram e viram a ação de Deus na vida de Jesus, eles passaram então a olhar para Jesus de uma maneira significativa, entendendo que Jesus estava ali por amor do seu Pai e que o seu Pai dava testemunho, como também na ocasião em que Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, quando lhe apareceu lá Moisés e Elias, diz: E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então,
o próprio Deus dando testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo, que para ele era o seu filho amado, era quem trazia prazer ao seu coração. Mas nós encontramos outros personagens que também testemunharam a respeito de Jesus. Nós temos também o testemunho dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores criados por Deus a favor, para servir os que hão de herdar a salvação. Eles são espíritos ministradores. E também, quando o anjo teve notificação do nascimento de Jesus em Belém, ele apresentou-se diante dos pastores que estavam guardando os seus rebanhos na vigília da noite e deu testemunho a respeito de Jesus. Veja o que ficou registrado por Lucas no Evangelho a respeito dos anjos. Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O testemunho dos anjos é que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o Senhor. O Salvador, que é Cristo o Senhor, notificando e testificando a respeito do nascimento de Jesus. Então já vimos o testemunho do Pai, de Deus, e agora vimos também o testemunho dos anjos. Os anjos testificaram a respeito de Jesus. Mas ainda em Lucas aqui, no capítulo 2 e o versículo 30, nós temos um outro testemunho. O testemunho de Simeão, um ancião que estava ali em Jerusalém, que era justo, era temente a Deus, estava esperando a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. E quando Jesus foi levado ao templo, Simeão também, revelado pelo Espírito Santo, se dirigiu ao templo e, ao ter o encontro com Jesus e pegá-lo em seus braços por ocasião da apresentação de Jesus, veja o testemunho que Simeão deu a respeito de Jesus. Capítulo 2, versículo 30, 29 e 30 a 32. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Viram Jesus como salvação. E diz o seguinte: a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então aqui nós encontramos Simeão dando testemunho de Jesus no templo, diante das pessoas que ali estavam. Os meus olhos viram a tua salvação. Então, para Simeão, Jesus é a salvação que foi preparada por Deus e uma salvação poderosa que foi levantada na casa de Davi, conforme Zacarias, no seu cântico, notificou, dizendo o seguinte: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Então, para Zacarias, a salvação levantada por Deus na pessoa de Jesus era e é poderosa. Para Simeão, é a salvação de Deus prometida e que se torna a luz para as nações e para a glória do povo Israel. Então, vemos aqui Simeão e Zacarias testemunhando por ocasião do nascimento de Jesus. Quando Jesus, aos 30 anos, dirigiu-se a João, lá no deserto, para ser batizado por ele, João também testificou a respeito de Jesus. Aqui em João, no capítulo 1 e o versículo 29,
está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 34, ele diz: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, João testemunhou a respeito de Jesus como Cordeiro de Deus e como Filho de Deus. Então, os testemunhos que foram dados por várias pessoas em várias oportunidades, mostrando o valor, a preciosidade da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos também um outro testemunho singular que está nas Escrituras. E nós vamos ler em Marcos, no capítulo 1, e o versículo de número 24, onde está escrito assim: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Esse foi o testemunho dado pelos demônios a respeito de Jesus. E eles disseram que Jesus é o Santo de Deus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado, Deus o Pai lhe deu um nome soberano, para que todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrem de joelhos diante do Senhor Jesus e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, no céu os anjos, na terra os homens, debaixo da terra os demônios. Então, aqui está os demônios dando testemunho de Jesus, de que ele é o Santo de Deus. Até eles tiveram, sim, que reconhecer que Jesus é o Santo de Deus. Por outro lado, nós encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 16 e o versículo 16, quando numa oportunidade Jesus faz aos discípulos uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles não sabiam, eles diziam um profeta, Elias, João Batista, Jeremias, ou um dos profetas. Esta era a identificação que as pessoas tinham com relação ao Jesus humano. E ele se dirige aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta palavra que Pedro deu, testemunhando a respeito de Jesus, foi uma revelação que ele recebeu de Deus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para Pedro e os apóstolos, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Então, cada um dando o seu devido testemunho a respeito de Jesus. O cego que é encontrado lá em João, no capítulo 9, que depois de Jesus curá-lo, os fariseus queriam invalidar a cura e incriminar tanto aquele rapaz quanto os seus pais, porque ele recebeu a cura das mãos de Jesus num dia de sábado. Ele então falou a eles o seguinte: se este não fosse Deus, não teria me curado. Mas ele disse o seguinte: uma coisa eu sei, porque estavam dizendo, ele é pecador. Ele disse: olha, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E quem me deu visão foi ele, Jesus. Então, se ele não é Deus, então como é que eu estou vendo? Se esses milagres acontecem pela bondade de Deus. Então, aquele que foi cego, mas estava agora curado,
disse que ele é Deus, porque se ele não fosse Deus, não o teria curado. Mas um outro testemunho nós encontramos no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 27 e o versículo 54, onde está escrito assim: E o centurião e os que com ele estavam, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Veja, os algozes de Jesus, os soldados, o centurião, os que estavam cuidando da guarda de Jesus, para que na sua crucificação, logo após a sua morte, ele fosse sepultado. Então, ao ver a ação de Jesus, como ele suportou aquela morte na cruz, este centurião declarou de maneira pública diante dos demais, dizendo: verdadeiramente este era Filho de Deus, declarando Jesus como Filho de Deus. Um outro que testemunhou a respeito de Jesus foi Tomé, aquele Tomé que quando, após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, eles estavam trancados por causa, com medo dos judeus. Jesus apresentou-se diante deles e disse: paz seja convosco. Mostrou-lhe as mãos e o lado. Eles disseram a Tomé que o Senhor esteve ali. Tomé disse: não creio, eu só vou crer se eu vê-lo e se ver os sinais na sua mão e no seu lado e se colocar o meu dedo. 8 dias depois, quando Jesus se apresenta e chama ele: Tomé, vê que sou eu mesmo, olha aqui as minhas mãos e o meu lado, coloca aqui a tua mão e vê que sou eu mesmo. Então, nesta oportunidade, Tomé, então, deu o seu testemunho. E o testemunho dele está aqui no capítulo 20, o versículo 28 do Evangelho escrito por João. Disse-lhe Jesus, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Este foi o testemunho que Tomé deu diante das pessoas, em ver a Jesus visivelmente, literalmente, apresentando-se diante de si, algo que diante dos discípulos ele disse que se não visse, não creria. Então Jesus apresentou-se a ele. Ao vê-lo, ele disse: Senhor meu e Deus meu. E por fim, nós vemos o próprio Jesus dando testemunho a respeito de si mesmo. Nós encontramos no Evangelho escrito por João, no capítulo 6, e o versículo de número 51. E ele diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus testemunhando a seu respeito, dizendo àquelas pessoas que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, nós encontramos aqui 10 testemunhos de pessoas, do próprio Deus, do próprio Jesus, a respeito de quem era Jesus para eles. Para Deus, Deus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Para os anjos, eles disseram: Na cidade vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Para Simeão e Zacarias, ele é a salvação. E disse: Despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Para João Batista, ele era não somente o Cordeiro de Deus, mas o Filho de Deus. E João testemunhou a respeito de Jesus. Os demônios testificaram dizendo que ele é
o Santo de Deus. Pedro, quando a pergunta feita por Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o cego, que foi curado por Jesus, disse: se ele não fosse Deus, eu não teria sido curado. Então, indiretamente, ele testemunhou que Jesus é Deus. O centurião, que estava lá, com a responsabilidade de manter Jesus preso e levado depois da morte à sepultura, declarou de maneira profunda do seu coração: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Conforme Jesus sempre disse, sempre que era Filho de Deus. Tomé, quando o Senhor apareceu a ele, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Foi a sua expressão ao testificar a respeito de Jesus. E o próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para você, quem é Jesus? Qual é o testemunho que você pode dar a respeito de Jesus? Para mim, Jesus é tudo. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é libertador, Ele é o mestre, Ele é o provedor, Ele é o sacerdote, Ele é o guia infalível, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que realiza obras poderosas na nossa vida. Então, Jesus é tudo para nós. É como que o hino da harpa cristã, que cantamos sempre, que traduz-nos o que Jesus é para nós. O hino de número 400, a letra deste hino diz assim: por Jesus ser o que é e a experiência que temos com ele, em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, sempre hei de vencer. Então esse é o testemunho que podemos dar a respeito de Jesus. Ele é tudo para nós. E sem Jesus, não dá para viver. Sem Jesus, a vida não há sentido se Jesus não for o centro da nossa vida. Portanto, nos juntemos àqueles que testemunharam a respeito de Jesus e proclamemos também o testemunho que temos a respeito de Jesus, o que ele é para nós, como o enxergamos à luz das Escrituras, e que possamos fazê-lo em todo o tempo oportuno, notificando e dizendo às pessoas quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Diga às pessoas, eles precisam ouvir falar de Jesus. O que Jesus representa, o que ele significa na nossa vida, o que mudou em nós depois que Jesus entrou no nosso coração. Pense sobre isto. Procure viver debaixo deste poder maravilhoso que há na pessoa de Jesus e junte-se aos demais e testemunhe a respeito de Jesus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.